Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia, onde a gente vem trabalhando o continente americano. Hoje a gente vai fazer um breve resumo dos tópicos que nós estudamos, relacionado ao continente, para que vocês possam compreender melhor o assunto, observar melhor as imagens, os mapas, e assim poder compreender melhor, tá? E ter uma apreensão melhor do conteúdo que a gente vem estudando. Tá ok? Vamos lá! O mundo está dividido fisicamente em 6 continentes, como vocês podem observar aí no mapa que vocês têm. O continente americano é o segundo maior em extensão territorial e é um dos mais importantes economicamente. Apesar de ser somente um espaço e ter uma extensão muito grande, uma área muito grande, ele apresenta as várias diferenças, que vão desde os aspectos naturais, como clima, relevo, hidrografia, vegetação, como também as diferenças no que diz respeito aos aspectos humanos e os aspectos socioeconômicos, tá? Vamos ver algumas características gerais do continente americano. O continente americano se destaca em sua grande extensão norte e sul, de aproximadamente 15 mil quilômetros. É o segundo maior continente do mundo, ocupando mais de 42 mil quilômetros quadrados. Cerca de 8% das áreas terrestres e 28% das terras emersas estão no continente americano, tá? Algumas características também relacionadas à localização do continente. O continente americano ele é cortado por 4 paralelos principais: o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer e o Equador, tá? Ocupa terras do hemisfério norte, sul e oeste. Em relação aos aspectos naturais do continente americano, o clima, o relevo, a vegetação, a gente vai destacar alguns tópicos aí para vocês lembrarem do assunto, tá? Observe aí o mapa que fala sobre as questões climáticas do continente americano. O continente americano apresenta uma grande diversidade climática. Um dos motivos que leva a essa diversidade climática é a extensão, como nós já falamos para vocês, né, que vai desde o norte ao sul, né, do espaço terrestre, e também as questões da continentalidade, das correntes marítimas, né, que outros fatores que levam com que nós tenhamos dentro do continente americano vários tipos de clima, como vocês podem observar aí no mapa que tem aí. As grandes massas de água amenizam a temperatura nas áreas litorâneas, deixando o clima mais ameno e no interior do continente. A maior proximidade ou não do mar caracteriza o clima como sendo oceânico ou continental. A maritimidade, que é um outro fator que interfere na questão climática de determinado espaço, e aqui a gente está vendo do continente americano, representa essa influência respectivamente, tá? Sobre a vegetação do continente americano. A América ela abriga muitos tipos de vegetação, isso devido à sua variedade de climas, de solo, assim como seu relevo e a hidrografia. Então, esses fatores aí naturais, eles interferem diretamente nos tipos de vegetação do continente americano. E vocês podem observar no mapa ao lado quais são os tipos de vegetação do continente. A imagem que vocês têm aí mostra os tipos de vegetação que nós temos no continente americano: a tundra, a taiga, a floresta temperada, também a pradaria e a vegetação desértica. Esses são os tipos de vegetação que nós temos no continente. Fisicamente, o continente americano ele é dividido em América do Norte, América do Sul e América Central, como vocês podem observar no mapa que vocês têm aí, tá? Existe a divisão também cultural e socioeconômica do continente, que leva em consideração principalmente a origem e a forma de colonização, né, desse espaço, no caso do continente. Dessa forma, quando a gente leva em consideração os fatores culturais, o continente americano está dividido em América Anglo-Saxônica e América Latina. A América Anglo-Saxônica ela é composta por 2 países, principalmente, os Estados Unidos e o Canadá. A América Anglo-Saxônica e a América Latina
passou por um processo de colonização de forma diferente, tá? Então, a América anglo-saxônica teve um processo de colonização de povoamento, e a América Latina teve um processo de colonização de exploração. A América Latina é formada pelos demais países do continente americano. Tem como principal característica o fato dos países terem sido colonizados por países de origem latina, principalmente a Espanha e Portugal. A América anglo-saxônica são espaços mais desenvolvidos, né, mais ricos, né, como nós já sabemos, Estados Unidos e Canadá, e a América Latina é composta pelos países menos desenvolvidos, tá? Então aí, crianças, vocês puderam observar, né, olhar os mapas, os gráficos e lembrar um pouco de tudo aquilo que nós já estudamos sobre o continente americano, tá? Olhem a apostila, estudem mais um pouco, visualizem aí os mapas, os gráficos e bons estudos. Tchau, beijo!